O telescópio espacial. James Webb mais uma vez quebrou os limites do que a humanidade pensava saber sobre o universo. Desta vez, no entanto, suas descobertas não apenas despertaram curiosidade. Elas incutiram uma sensação palpável de pavor entre a comunidade científica global. O telescópio, que perscruta mais longe e com mais precisão do que qualquer instrumento anterior, descobriu algo tão profundo e enigmático que abalou os alicerces da compreensão cósmica. Muito além da nossa galáxia, em um reino onde o próprio tempo parece distorcer, o telescópio capturou a luz de uma estrutura que desafia todos os modelos existentes de astrofísica. O que o telescópio capturou não foi apenas uma galáxia distante ou um buraco negro supermassivo. Foi uma formação colossal em escala que nem deveria existir de acordo com nossa compreensão atual da linha do tempo do universo. Webb observou um denso aglomerado de matéria, emitindo um espectro anormal de radiação, localizado em um ponto tão inicial da história cósmica que questiona a própria cronologia do Big Bang. Esse objeto parecia existir apenas 300 milhões de anos após o nascimento do universo. No entanto, ele possui um nível de estrutura e complexidade que deveria ter levado bilhões de anos para evoluir. Sua existência não é apenas inesperada, é impossível sob as regras da cosmologia convencional. A formação em si se estende por centenas de milhares de anos-luz, e parece conter elementos como metais pesados e braços galácticos organizados que simplesmente não deveriam ter se formado tão rapidamente. De acordo com todos os modelos cosmológicos estabelecidos, esse grau de complexidade não deveria surgir até muito depois que as primeiras galáxias primitivas se uniram. As leis que regem a formação estelar, a fusão nuclear e a acreção gravitacional apontam para um processo gradual e meticuloso de evolução cósmica. Mas o que a Webb capturou ignora isso completamente, apresentando uma estrutura aparentemente nascida do nada, como se algum mecanismo desconhecido acelerasse o fluxo do tempo ou introduzisse forças externas no universo primitivo. Ainda mais perturbador do que a idade e a complexidade do objeto é seu comportamento. A luz emitida pela estrutura não corresponde a nenhum padrão conhecido de radiação associado a estrelas, quasares ou buracos negros. Em vez disso, ela pulsa em intervalos irregulares, mudando através dos espectros de uma forma que sugere variabilidade controlada. Alguns compararam o fenômeno a uma espécie de sinal, embora nenhuma interpretação racional ou confirmada apoie tal afirmação. No entanto, os pulsos erráticos e as saídas de energia são sincronizados em distâncias enormes dentro da estrutura, implicando um nível de interconectividade que desafia as restrições conhecidas da comunicação, a velocidade da luz e da causalidade. As implicações dessa descoberta vão além da astronomia e da física. Se tal estrutura realmente existe, ela exige uma reescrita fundamental da história cosmológica. Ou o universo é muito mais antigo do que pensávamos, o que desafia as estimativas atuais derivadas da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ou algo totalmente fora da estrutura científica atual está em jogo. Ambas as possibilidades são igualmente inquietantes. O primeiro cenário significaria que muitos dos nossos dados sobre a taxa de expansão do universo, a energia escura e a idade das galáxias são construídos com base em suposições falhas. O segundo cenário é ainda mais perturbador, pois abre as portas para forças, dimensões ou entidades que estão completamente fora do alcance da compreensão humana. Físicos e cosmólogos ao redor do mundo estão se esforçando para encontrar explicações, vasculhando teorias que antes eram descartadas ou consideradas marginais. Alguns estão considerando a ideia de uma epopeia oculta anterior do universo, que pode ter existido antes do Big Bang e como o entendemos. Nessa visão, o que o Webb detectou pode ser resquícios ou ecos de um universo antigo que de alguma forma se infiltrou no nosso. Outros especulam que a estrutura pode ser o resultado de matéria exótica ou mesmo engenharia artificial em uma escala tão vasta que eclipsa qualquer coisa imaginada na ficção científica. A noção de que tal construção poderia ter sido projetada por alguma forma de inteligência é assustadora. Não por suas implicações para a vida extraterrestre, mas por causa do que sugere sobre a escala e o poder dessa inteligência. O simples fato de o telescópio James Webb ter captado tantos detalhes àquela distância é uma prova da maravilha tecnológica que ele é. No entanto, também levanta uma questão inquietante. Por que agora? Por quê? Assim como a humanidade desenvolve as ferramentas para realmente observar as bordas do cosmos,
algo aparece que questiona toda a narrativa que construímos ao longo dos séculos. Alguns pesquisadores apontaram para o princípio antrópico, sugerindo que talvez só agora sejamos capazes de observar tais fenômenos, porque a consciência surge em um universo capaz de questionar suas próprias origens. No entanto, mesmo essa reflexão filosófica pouco faz para confortar aqueles que olham para dados brutos, que não fazem sentido lógico. Para agravar o desconforto, há o fato de que observações de acompanhamento apenas aprofundaram o mistério. Desde então, o telescópio Webb capturou outras anomalias na mesma região. Pequenas flutuações na radiação de fundo. Lentes gravitacionais inexplicáveis que sugerem concentrações de massa não explicadas pela matéria visível e um estranho efeito de reentrância no espaço circundante. Essas pistas sugerem que o que estamos vendo é apenas a superfície de algo muito mais complexo. Talvez um setor inteiro do espaço regido por leis físicas diferentes das nossas. Essas descobertas não são isoladas. Outros instrumentos, incluindo aqueles que medem fluxos de neutrinos e ondas gravitacionais, agora estão sendo calibrados para se concentrar nas coordenadas sinalizadas pelo Webb. Os retornos iniciais mostram desvios tênues, mas notáveis, das leituras de fundo esperadas. Algo está lá. Algo enorme, antigo e se comportando de maneiras que simplesmente não podemos interpretar pelas lentes da ciência conhecida. E quanto mais é estudado, mais parece resistir a ser explicado. O impacto emocional na comunidade científica é difícil de exagerar. Pesquisadores que passaram suas carreiras refinando modelos de inflação cósmica, distribuição de matéria e termodinâmica, agora enfrentam a possibilidade de que o trabalho de sua vida esteja faltando uma peça-chave, ou várias. Enquanto a ciência prospera com descobertas e revisões, isso é algo diferente. Não é apenas uma peça de quebra-cabeça fora do lugar. É como se o quebra-cabeça inteiro tivesse mudado de forma. Alguns alertaram contra tirar conclusões precipitadas, alertando que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas os dados continuam a chegar, e nenhum deles condiz com as expectativas. Simulações de computador que tentam recriar a formação da estrutura falham a cada passo, a menos que os modelos sejam alimentados com parâmetros que quebram as leis conhecidas da física. As regras da gravidade, eletromagnetismo e curvatura do espaço-tempo começam a entrar em colapso sob o peso da anomalia. Cada resposta leva a mais perguntas, e nenhuma delas é confortável. Talvez o aspecto mais assustador dessa descoberta seja o que ela diz sobre nosso lugar no universo. Durante séculos, a humanidade operou sob a suposição de que, embora o universo possa ser vasto e misterioso, suas regras são consistentes e conhecíveis. Essa crença tem sido a base do progresso científico e da investigação filosófica. Mas a descoberta do telescópio Webb sugere a possibilidade de que existam regiões do cosmos onde essas regras não se aplicam, zonas do espaço-tempo que operam sob um conjunto diferente de princípios. Essa percepção é profundamente perturbadora. Se a realidade pode se curvar de tais maneiras em outras partes do universo, então o que a impede de fazer isso aqui? Estamos vivendo em uma bolha de física ordenada cercada por um mar de caos que simplesmente não detectamos até agora. A noção introduz uma camada de vulnerabilidade cósmica que poucos estão preparados para enfrentar. No entanto, não há como fugir. A descoberta agora faz parte do cânone científico. Seus dados são arquivados e revisados em laboratórios e observatórios ao redor do mundo. Teorias antes consideradas metafísicas ou fantásticas agora estão sendo revisitadas com novos olhos e atenção séria. Físicos quânticos estão se aprofundando em hipóteses sobre interação multiversal, física do setor escuro e construções extradimensionais. Astrobiólogos estão revisitando a equação de Drake com urgência renovada, imaginando se a vida, inteligente ou não, poderia existir dentro ou ao redor de tal anomalia. E os filósofos estão lidando com a ideia de que o universo pode abrigar verdades tão estranhas que a cognição humana não tem condições de compreendê-las. Mesmo em meio ao medo e à confusão, uma coisa é clara: o cosmos tem mais a revelar do que jamais ousamos imaginar. O telescópio espacial James Webb, originalmente projetado para vislumbrar o alvorecer da criação e estudar a formação de estrelas e galáxias, acabou perfurando um véu por trás do qual se esconde um mistério muito mais profundo. O que ele encontrou não foi apenas uma janela para o passado, mas um desafio a tudo o que achamos que sabemos sobre o espaço, o tempo e a própria existência.
É provável que décadas de pesquisa sejam dedicadas à compreensão dessa única descoberta. Gerações inteiras de cientistas podem passar suas carreiras buscando respostas para as questões que ela levantou, e ainda assim, ela pode permanecer sem solução. Um enigma cósmico gravado na estrutura do universo, à espera de mentes capazes de decifrar seu significado. A ideia de que tais mentes podem não ser humanas não é mais descartada como especulação ociosa. E assim, diante de uma estrutura que não deveria existir, o universo nos relembra de que estamos apenas começando a compreendê-lo. O que mais está escondido nas sombras cósmicas, esperando para ser descoberto? Se essa descoberta já abalou os alicerces da ciência, imagine o que ainda está por vir.